Essa tabela aqui vai mostrar exatamente quais matérias você tem que estudar para ser aprovado para o auditor fiscal. Se você estudar o que está aqui nessa tabela, você vai passar. E se você não estudar, você não vai passar. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e auditor fiscal no município de Niterói. E vamos hoje aqui falar quais são as disciplinas, quais são as matérias mais importantes para você ser aprovado num concurso na área fiscal. E sem enrolação, o que eu preparei para você aqui nesse vídeo? Eu fiz uma tabela analisando os últimos editais de 11 grandes concursos fiscais do Brasil inteiro, abrangendo aqui tanto a esfera federal, a esfera estadual e também a esfera municipal. E com isso, eu consegui fazer uma análise de quais são as disciplinas mais recorrentes e quais são as disciplinas mais importantes em termos de pontuação para o seu concurso. E com essas informações aqui que eu vou dar de bandeja para você nesse vídeo, você vai conseguir estruturar o seu plano de estudos da forma mais eficiente e da forma mais otimizada, focando nas matérias que de fato são mais comuns de cair, e principalmente naquelas que têm maior peso na sua nota final. Antes de analisar ali as conclusões, vamos dar uma olhadinha bem rápida aqui na tabela para você entender exatamente de quais números, do que a gente está falando. Pessoal, levantei aqui 11 cargos dos principais fiscos do Brasil. Então eu separei aqui a Receita Federal, na primeira linha. Eu separei aqui 8 grandes fiscos estaduais, então eu peguei São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará e Distrito Federal. E por fim eu também peguei aqui 2 dos maiores fiscos municipais, que é o ISS de São Paulo e o ICS do Rio de Janeiro. Para todos esses cargos, eu peguei o último edital, tem aqui nessa coluna o ano do último edital, e eu peguei qual é o total de pontos da prova objetiva, qual é o total de pontos da prova discursiva e, se o concurso teve prova de títulos, qual é o total da prova de títulos. E com isso, eu somei, e essa aqui, essa coluna G na planilha, é o total de pontos disponíveis naquele concurso. Ou seja, por exemplo, aqui no primeiro concurso, que é da Receita Federal, quem tirou 200 pontos, acertou tudo em todas as matérias e tirou a nota máxima nesse concurso. Então essa aqui, a coluna G, é a nota máxima que você poderia ter em cada um desses concursos. E por fim, eu fui atribuindo essa pontuação a cada uma das disciplinas que estava prevista no edital. Então, novamente, aqui o exemplo da Receita Federal, 10 pontos para português, 8 pontos para inglês, 14 pontos ali para raciocínio lógico, matemática, matemática financeira e estatística, 6 para economia e assim por diante. Até que no final somava aqui 200 pontos, que no caso da Receita Federal é o máximo de pontos. E eu fiz isso para cada um desses 11 concursos. Eu fui pegando cada um o total de pontos e fui distribuindo ali entre todas as disciplinas. E aqui alguns esclarecimentos bem rápidos também para não ficar nenhum tipo de dúvida em relação à confecção dessa planilha. Primeira coisa, se o concurso tinha mais de um cargo, mais de uma sub-área ali no concurso da auditor fiscal, eu analisei apenas o concurso com maior número de vagas. Então, por exemplo, algum desses concursos tinha a área de gestão tributária e tinha a área de TI. A área de TI era sempre menor, então eu sempre analisei aqui a área de gestão tributária. Segundo ponto, eu juntei algumas disciplinas que não são exatamente as mesmas, mas eu juntei elas na mesma numeração, na mesma categoria, para facilitar tanto o meu trabalho, mas também para facilitar a sua análise, porque muitas vezes acaba sendo até difícil diferenciar e distinguir uma coisa da outra. Então eu juntei na mesma categoria raciocínio lógico, matemática, matemática financeira e estatística. Em outro grupo eu também juntei economia e finanças, juntei administração e gestão, e por fim eu juntei todas as contabilidades, então contabilidade geral, contabilidade pública, avançada, de custo, societária, tudo isso eu chamei apenas de contabilidade. E por fim, as provas discursivas. Normalmente, as provas discursivas não vêm ali destrinchadas para cada disciplina. Vem apenas uma pontuação geral, por exemplo, 25 pontos. E vem ali algumas disciplinas que podem cair nessa prova discursiva. Então, peguei um exemplo aqui, era uma prova que valia 25 pontos e ela tinha 4 disciplinas. O que eu fiz nesse caso? Eu simplesmente dividi o número total de pontos da prova discursiva dividido pela quantidade de disciplinas que poderiam cair naquela prova discursiva. Nesse exemplo que eu acabei de dar, 25 pontos dividido por 4 disciplinas, 6,25 pontos para cada disciplina. E é por isso que, se você bater o olho aqui nessa tabela, tem algumas disciplinas ali com pontos quebrados, com 0,25, com meio ponto, é exatamente por causa dessa divisão. Vamos começar aqui com as matérias mais comuns nas provas fiscais, ou seja, aquelas disciplinas que são mais frequentemente cobradas nos concursos. Para começar, a gente tem um grupo ali de 8 disciplinas que são literalmente ou universais ou quase universais, mas apenas não tiveram em um concurso. A gente tem aqui contabilidade, direito tributário, raciocínio lógico, matemática e estatística, português, direito constitucional e direito administrativo. Essas 6 disciplinas literalmente caíram em todas as provas, em 100% das provas analisadas, ou seja, nesses 11 editais tinha essas 6 matérias. E somado a elas, em 10 provas, ou seja, em apenas uma não tinha, a parte de legislação específica e a parte de auditoria. Esse grupo de 8 disciplinas que caíram em todas, ou em quase todas as provas de auditor fiscal, é o que eu chamaria ali de núcleo duro da área fiscal. Você não vai conseguir passar
sem saber de cor e salteado essas 8 disciplinas, e elas vão cair em todas as provas que você for prestar. A gente vai agora para um segundo grupo, que apesar de não cair em todas as provas, elas caem em mais de 50% das provas, ou seja, também é um segundo grupo que, apesar de não ser tão comum, elas reiteradamente caem e que você em algum momento deveria colocar essas matérias no seu ciclo de estudo, que é TI e Informática, Economia e Finanças, Direito Civil, Direito Penal / Criminal e Direito Empresarial. A gente vê elas caíram em 9, 8 ou 7 dessas provas, ou seja, entre 81% e 63% dos editais. Tem um terceiro grupo aí das matérias raras nas provas fiscais, que é Administração e Gestão, que caiu em apenas 5 vezes, e Inglês, que caiu em 3 provas. Essas aqui eu já não estudaria elas previamente, eu deixaria elas apenas para se você de fato quiser focar em uma das provas que cai de fato essas disciplinas. E por fim, a gente tem ali já um grande grupo de disciplinas que caiu apenas 1 ou 2 vezes, essa rabeira. Eu não estudaria nem antes do edital, essas aqui valem realmente a pena ali no pós-edital. Se cair uma dessas disciplinas, você vai lá e estuda ela naqueles meses entre o edital e a prova. Não vale a pena você se esforçar para uma matéria que caiu aqui 10% das vezes, que seria atualidades, direito previdenciário, dissertação e redação, direito financeiro, direito processual tributário, igualdade racial e direitos humanos. Mas é muito mais importante na prática não saber só se aquela disciplina cai ou não cai na maioria dos concursos, e sim qual é o peso daquela disciplina na nota final. Afinal de contas, pode ter uma matéria que cai bastante vezes, mas sempre quando cai, vale pouco, e você não deve focar seu estudo nela, porque afinal de contas, no final ali da sua nota, ela te influencia pouco. Você tem que focar nas matérias, nas disciplinas que de fato valham bastante ali na sua nota final, porque nelas que o impacto do seu estudo é maior. Porque no final das contas o concurso é isso, é uma disputa para ver quem tem mais pontuação. Ou seja, quanto mais aquela disciplina tiver um peso na sua nota final, mais importante ela é e mais você tem que estudar. Então essa segunda tabela aqui do lado simplesmente é quantos por cento da sua nota final, em média, essa disciplina vale. Então, apenas como exemplo aqui, legislação específica, que é a campeã. Em média, a prova de legislação específica vale 15,4% da sua nota. Então, se uma prova ali no final tiver como pontuação máxima 100 pontos, a parte de legislação vai valer em torno ali de 15 ou 16 pontos. E só um esclarecimento bem rápido, antes que alguém venha me questionar aqui nos comentários, se você somar todos esses percentuais, não dá exatamente 100%, por conta da prova de títulos. A prova de título não está associada ali a nenhuma disciplina, então o percentual da nota final não é apenas a soma das disciplinas, porque a prova de títulos fica ali por fora, então dá esse somatório de tudo que está aqui, dá um pouquinho menos que 100%, mas ó, não é erro não, tá? Como eu disse antes, a matéria com maior peso na nota final é a parte de legislação específica, com mais de 15% da prova. Só que eu considero essa disciplina aí de legislação específica bastante incomum, porque ela acaba não sendo útil de um concurso para o outro. Você estuda a legislação do estado de Sergipe, não serve para você prestar o ISS de São Paulo, não serve para você prestar o auditor fiscal da Receita Federal. Então ela acaba sendo uma matéria ali bastante sui generis, para usar o termo técnico, onde um estudo não se aproveita para o outro. Então ela fica ali um pouco à parte dos seus estudos gerais. Do resto das disciplinas, eu vou dividir as matérias mais ou menos em relação a 4 grupos de 25% da sua nota. Então, quais são as 2 matérias mais importantes na área fiscal e que essas absolutamente têm que fazer parte e têm que ser prioritário no seu ciclo de estudos? É contabilidade com 13,6% e direito tributário com 12,5%. Essas 2 disciplinas, só essas 2, juntas, equivalem aí, em média a 26,1% da sua nota final. Ou seja, 2 disciplinas, 1/4 da nota. Essas 2 aqui são absolutamente as matérias mais importantes da área fiscal. A gente vai para um segundo grupo, que é o grupo da auditoria, o grupo do raciocínio lógico e matemática e o grupo de português. Essas 3 disciplinas juntas valem aí 24,5%. Ou seja, agora é um grupo de 3 disciplinas ainda extremamente importantes, que juntas valem também 1/4 da sua nota final. E aqui é interessante, porque apesar aí da área fiscal ser muito famosa por ter uma infinidade de disciplinas, tem editais que trazem 14, 15, 16 disciplinas, a gente vê aqui que é apenas 5: contabilidade, direito tributário, auditoria, raciocínio lógico e matemática e português. Essas 5 disciplinas juntas já valem, em média, mais do que a metade da sua nota final. Ou seja, com apenas 5 disciplinas, você já tem aí metade da sua nota garantida. Vamos então para o terceiro grupo de disciplinas, que eu apelidei aí de grupo da meiuca. Ou seja, são aquelas disciplinas que não valem tanto, ou seja, elas não têm uma pontuação aí tão expressiva na sua nota final, mas elas também não são matérias que valem tão pouco a ponto de justificar elas serem excluídas ou terem ali um peso muito baixo na sua dedicação de horas de estudo. Basicamente, essas disciplinas aqui do grupo da meiuca
meiuca são aquelas disciplinas que vão entrar no seu ciclo de estudos, mas elas vão entrar ali com 1 hora, 2 horas, 2 slots de estudo durante da sua semana, e é isso, não precisa inventar. Elas é aquela disciplina básica que você vai lá e faz o feijão com arroz. Será quais aqui? TI e informática, economia e finanças, direito constitucional, direito administrativo, administração e gestão e, por fim, direito civil. Se somar todas essas 6 disciplinas, a gente tem exatamente 24,9 da nota final, ou seja, mais 1/4 aí da sua nota. Percebe como já vai ficando já cada vez mais matérias para valer o mesmo número de nota. A gente começou no grupo ali principal da contabilidade e do direito tributário, 2 disciplinas sendo 25% da nota. Daí a gente foi para um grupo com 3 disciplinas valendo 25% da nota. E agora a gente já tem um grupo com 6 disciplinas valendo os mesmos 25% da nota. E o último grupo, vamos chamar aí o grupo da rabeira, o grupo que vale tão pouco que não vale a pena você se dedicar num primeiro momento num estudo aí mais a fundo. Se você tiver tempo sobrando, já tiver concluído outras disciplinas, beleza, coloca essas disciplinas no seu ciclo de estudo e toca o barco. Mas se você está ali começando os estudos, ou está no meio ainda dos estudos, e tem outras matérias mais importantes para estudar, essas aqui nem tem que entrar no seu ritmo ali de estudos, que seria direito penal e criminal, direito empresarial, inglês, previdenciário, dissertação, direito financeiro, direito processual tributário, atualidades, igualdade racial e de gênero e direitos humanos. Essas disciplinas aqui, ou elas caem tão pouco que não vale a pena você se esforçar de antemão para essas disciplinas, ou se elas até caem uma vez ou outra, como por exemplo inglês ou direito penal, elas valem tão pouco na sua nota final que o esforço dedicado a elas acaba não tendo aí um retorno tão bom em termos de nota. E por fim, eu quis juntar aqui as tabelas de frequência e a tabela de nota final, para a gente ver como tem algumas disciplinas que, apesar de caírem com bastante regularidade, com bastante frequência, não valem tanto a pena ali em termos de nota, em termos de desempenho e de aprovação. A que mais me chama a atenção é o direito administrativo, que apesar de estar em 100% das provas, ou seja, nos 11 editais analisados, todos eles traziam direito administrativo, ela apenas vale, na média ali, 4,3% da sua nota final. E uma situação bastante parecida, o direito constitucional, que também tem em todas as provas, mas vale aqui 5,1% da nota. Então, apesar dessas disciplinas caírem sempre, elas têm ali um peso no final não tão alto. Quando a gente compara, por exemplo, com contabilidade, que também cai em todas as provas, contabilidade vale quase 3 vezes mais do que direito administrativo. Ou seja, é ela que vai fazer você passar ou não passar. Outras 3 disciplinas que também me chamam a atenção nesse ponto é aquele combo de direito civil, de direito penal e criminal e de direito empresarial. De ver aqui na primeira tabela de frequência, elas caem até que com bastante regularidade. Então, 80% das provas tem direito civil, 72% tem direito penal e 63% das provas tem direito empresarial. Mas quando a gente vem para a segunda tabela, que é a tabela de pontuação, a gente vê que essas 3 disciplinas sempre valem muito pouco. Direito civil 1,9, direito penal e criminal 1,8 e direito empresarial 1,6. Ou seja, se somar essas 3 disciplinas que caem quase em todos os concursos, as 3 matérias juntas não valem ali 5,5%, que é a pontuação sozinha de economia e finanças, ou sozinha de TI e informática. Olha só como essa relação de esforço e pontuação é muito importante de ser analisada aí para priorizar os seus estudos. Todo o direito civil, todo o direito penal, todo o direito empresarial são 3 áreas extremamente complexas do mundo do direito. Essas 3 disciplinas juntas valem menos do que a prova de TI sozinha. E a gente sabe que prova de TI, de informática na área fiscal, normalmente não é uma prova tão complexa quanto em outras áreas. Ou seja, se no final das contas você ali precisa maximizar a sua pontuação para você ficar o melhor colocado possível no seu concurso, qual matéria que normalmente você vai querer focar? Naquela matéria que cai sempre, mas que tem um peso pequeno e que influencia pouco na sua nota final, ou aquela matéria que tem um peso gigantescamente grande e que você sabe que se você acertar 1 ou 2 ou 3 questões a mais, vai fazer um peso ali gigante na sua nota final, porque são matérias que tem peso 2, que tem peso 3, ou que tem mais questões, então tem mais chance de você acertar questões novas. Obviamente, esse segundo grupo é muito melhor para você focar seu estudo. No final das contas, quais são as matérias mais importantes para você focar seus estudos? São essas 5, ó. Contabilidade, direito tributário, auditoria, raciocínio lógico e matemática e português. Essas 5 disciplinas, e apenas essas 5 disciplinas, valem 50% da sua nota. Todo o resto das disciplinas, juntas, valem 50%. E essas 5 disciplinas, sozinhas, valem 50% também. E beleza, você veio focando ali nessas 5 disciplinas da área fiscal, chegou ali próximo do edital, opa, quero prestar esse concurso foi confirmado, ele é meu sonho, ele é meu foco. Você vai juntar essas 5 disciplinas com uma matéria a mais, que é a matéria de legislação específica, porque ela também, sozinha, vale 15% da sua nota final. Olha só que interessante, as 5 matérias básicas, junto com a legislação específica, essas 6 matérias juntas, valem aí quase 66% da sua nota, ou seja,
2/3 da sua nota é 6 disciplinas. Todas as outras disciplinas, juntas, é 1/3 só. Você tem que focar na que tem maior retorno em termos de ponto para você. Ou seja, nessas 6 disciplinas. As 5 básicas e a matéria de legislação específica daquele concurso que você decidiu prestar. É isso aí, pessoal. Espero que agora você esteja entendendo quais são as matérias e quais são as disciplinas mais importantes para você ser aprovado como auditor fiscal. E agora que você sabe quais são as matérias mais importantes, vem a parte que você tem que fazer, que é focar os seus estudos nessas matérias que têm maior peso na sua nota final. Obviamente, pessoal, não estou falando aqui para negligenciar as outras disciplinas, não é isso. É uma questão de foco e priorização. Se você vai ali focar mais horas e mais esforço, tem que ser nas matérias que valem mais. Ou seja, essas matérias aí que têm maior peso na sua nota final e que vai influenciar mais na sua pontuação final. Ou seja, é elas que vão decidir se você vai bem ou se você vai mal. E se você gostou dessas tabelas, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário. Se ficou qualquer tipo de dúvida, de pergunta, por favor, escreve aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de te responder. E eu fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre como estudar para concurso público. E eu garanto que você vai aprender muito nesse vídeo. Então, ó, deixei o link aqui embaixo na descrição. Também vou tentar colocar o vídeo em algum lugar por aqui. Clica lá que eu garanto que você não vai se arrepender. E mais uma coisa, hein? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Além de me ajudar muito aqui no YouTube, eu garanto que eu vou entregar para você o melhor do conteúdo de concurso público da internet. E por fim, mas não menos importante, eu quero muito, mas eu quero muito mesmo ver você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!